Olá, bom dia, bonzinho estudioso, bem-vindo a mais um LES da sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. E foi, rodeio, gol, posso gritar gol depois disso, ok. Bem, pessoal, primeiro eu queria agradecer a você que viu o vídeo de ontem, teve paciência comigo, porque assim, eu sei que eu falei muito, mas eu achei necessidade de falar isso, então foi assim, um dos maiores LES que eu já gravei. Eu vou tentar ser um pouco mais conciso hoje, para poupar um pouco do seu tempo, mas eu espero que você tenha gostado, porque eu pretendo continuar trazendo esse conteúdo e sempre continuar trazendo para vocês essa ideia assim de vamos analisar o que estamos lendo. É para isso que eu criei o LES, não foi só para ler esse material aqui, apesar de ser também para você que não estuda, não tem tempo, ou você gosta de ouvir um maluco que nem eu falando, tá bom? Não sei porque você gostaria, tudo bem. Estamos aqui no nosso quarto trimestre falando sobre Jó, que você já deve ter visto. Mas estamos falando sobre Deus e o sofrimento humano, análise sobre o sofrimento humano e a posição de Deus sobre ele. Até o momento estudamos somente sobre Deus, não vimos muito na verdade sobre o sofrimento, mas estamos aqui só começando, hoje é só terça-feira, dia 17 de outubro. Bem, o nosso verso temático da semana ele é muito clássico sobre sofrimento e ele também é muito clássico para a história universal da humanidade, porque quase todo mundo já falou esse verso. Que é Mateus capítulo 6, verso 43. Pelo menos agora você vai poder decorar aonde fica esse verso na Bíblia. Mateus 6, verso 43. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Estamos aqui no nosso coro, né? Basta cada dia o seu mal. É praticamente um coro do que tanta gente fala por aí. Bem, vamos lá. Há muitos argumentos bons e poderosos em favor da existência de Deus. Além do testemunho da criação, existe igualmente o que chamamos de argumento cosmológico. Nossa, ficou difícil, hein? Basicamente, ele descreve a seguinte ideia: nada surgiu de si mesmo e nada se criou. Em vez disso, o que foi criado foi feito por alguma coisa que já existia antes dela. E o que já existia antes teve de ser criado por algo que te antecedeu, e assim por diante, até que nos deparamos com alguém que aí sim não foi criado. Alguém que sempre existiu. Isto é, alguém que nunca foi inexistente. Coisa difícil a gente entender, tá bom? E quem seria esse alguém se não Deus das Escrituras, certo? Então, você tem uma cadeia aqui. Esse aqui criou aquele, que criou aquele, que criou aquele. Isso é uma pessoa do antepassado, entendeu? Como se fosse pessoas antepassadas. Esse cara aqui, quem criou ele? Esse. Quem criou esse aqui? Teve um outro cara. Quem criou esse aqui? Mais um cara. Matrosca. Sabe aquele brinquedinho matrosca? Você tem um grandão, você abre, tem um menor. Vai tirando, tem um menor, tem um menor, tem um menor, tem um menor, até que acaba. Entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, da onde veio o pequeno? Ah, veio do grande, que veio do maior, que veio do outro que era ainda maior, que veio do outro que era enorme, que veio do outro que era gigante. Entendeu? E é mais ou menos essa ideia. Até que você chega em Deus e fala assim, ah, quem criou Deus? Ninguém. Ele é o único cara que a gente não consegue entender, porque ele sempre existiu. Ele explode a cabeça, certo? A gente fica tão surpreso com esse negócio de quando alguém descobre se tomate faz bem, se faz mal, e fala, nossa, explodiu a cabeça, tomate faz mal, não devia ter comido nunca tomate, sabe? Porque agora o cientista disse que não pode comer tomate, os nutricionistas disseram. Estou inventando, tá? Eu amo tomate. E aí a gente fica assim, nossa, cara, você tem uma coisa de explodir neurônio para você nunca mais se recuperar num livrinho desse, velho, que pode estar no seu smartphone, sem problema. Bem, vamos lá. Ele pede pra gente ler 3 passagens em textos diferentes. Então vamos começar com Apocalipse 4. Apocalipse, vamos lá pro finzinho da Bíblia. Vamos lá, Apocalipse, cheguei em Apocalipse, agora é só achar o capítulo 4, tá? 4, verso 11. Tu és digno, Senhor, nosso, de receber glória e honra, o poder de todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, ok? Só temos uma alegação aqui de Apocalipse, de uma exaltação a Deus que como Criador, certo? Então, esse aqui só está falando sobre como Deus é o Criador, a Bíblia ressaltando o texto dela mesma. Nós temos Colossenses agora, Colossenses, capítulo 1, ó que bom, tá fácil, versos 16 e 17 do capítulo 1 de Colossenses, tá? Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, se acha aí na Bíblia. Então vamos lá, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que foi criado por ele, certo? Deturpado, não necessariamente. Criado
por Ele, certo? Então, Ele que mantém todas as coisas, Deus é a vida, certo? A gente falou também, acho que foi ontem, no verso de Romanos, que Deus quer punir toda impiedade. Impiedade, se você não sabe, é que ser pio, você ouviu provavelmente alguma coisa sobre Papa, Pio X, Pio não sei o que, certo? Pio é aquele que é próximo a Deus, certo? Então quando você fala que alguém é pio, é próximo a Deus. Então quando alguém pratica a piedade, olha só a palavra piedade, agora você vai aprender de onde veio a palavra, é porque essa pessoa está fazendo uma ação, tomando uma ação próxima à ação que você considera a ação de Deus. Então aprenda que legal, quando você pede piedade para alguém, ou quando você fala, nossa, pessoa é uma pessoa muito piedosa, você está automaticamente falando que você acha que essa pessoa é como Deus. Então, você entende assim, a conjunção de palavras? A gente se preocupa tanto com, às vezes, quem se preocupa ainda de não falar palavrão, certo? Hoje em dia, que é uma mudança. Tem tantas palavras que servem os efeitos dos palavrões, mas as pessoas se acostumaram a falar porque acham bonito, acham que essa é a nova língua portuguesa, certo? Mas você vê como é interessante que as palavras mesmo têm significados mais profundos. Tipo, você tem pessoas que você vai chamar ela de filha de alguma coisa, ela vai ficar muito brava com você. Agora, se você chamar o cara de diabo, provavelmente ele não tá nem aí pra você, porque ele não tá nem aí. Ele não imagina o significado de alguém ser chamado de diabo. Você é um inferno, sabe? É uma coisa muito pesada, ninguém dá bola. Ninguém dá bola hoje em dia mais pra isso. A edição se usa outras palavras horríveis, mas você vê que existe força nas palavras, existe significado nas palavras. A gente só ficou meio letárgico com isso, entendeu? A gente só está perdendo a noção do significado real das palavras. Isso é muito triste, sinceramente. Bem, tivemos aqui um momentinho de novo comentar a língua portuguesa. Bem, vamos agora para João. Tem mais uma passagem, falei que eram 3 passagens, né? Aí João, capítulo 1, de novo tá fácil que está no início, versos 1 até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Certo? Então quer dizer, ele estava ali no Verbo, o Verbo estava com Deus, lá, estamos falando então da criação. O Verbo é ação, né? É um pouco complicado de entender pouco isso, é porque a Trindade, se você for analisar, ela tem vários momentos que ela se dá funções e nome de acordo com a função, certo? É como se você tivesse numa empresa com um monte de funções assim, a se encaixar, você tivesse 3 sócios. Então agora vai vir um diretor comercial, agora vai vir um diretor executivo, agora vai vir um analista financeiro, agora vai vir um funcionário, agora vai vir um... Entendeu? Então, em vários momentos você tem atribuições, que nomes que você aplica, mas às vezes é a mesma pessoa. Entendeu? Então a gente tem no caso aqui também que o Verbo estava com Deus, porque Deus geralmente é refletido ao Deus Pai, Verbo geralmente, se eu não me engano, é Jesus, tá? Que ele tem, Jesus também é Miguel, tem uma série de coisas assim, de como se chama. O Espírito Santo, que eu acho que só teve o Espírito Santo, ou o Consolador também, acho que só teve esses 2 nomes para ele. Tentando lembrar aqui, eu não vou lembrar obviamente agora aqui, porque eu resolvi falar assim, sem fazer uma memorização antes. Bem, vamos lá. Estes textos, então, o que eles ensinam sobre a origem de todas as coisas? Falou que é de Deus, falou que as coisas têm que estar juntas com Deus, falou que a gente pode ver a Deus. Aqui a gente estava falando sobre como Ele foi aquele que estava desde o princípio e criou as coisas. Então a gente tem esses textos se repetindo, falando sobre como Deus que fez, Deus que fez, Deus que fez, e é nele que residem todas as coisas, é Ele que cuida das coisas, é Ele que planejou tudo. Então, basicamente é isso, foi bem tranquilo, bem direto, né? Estes textos, então, mostram a explicação mais lógica para a criação. Um Deus que sempre existiu. É lógico, mas não é lógico para a nossa cabeça entender que um ser sempre existiu. Esse é o problema que a gente tem, entendeu? Entender que um ser sempre existiu não é tão fácil de entender, não é lógico no nosso muito sentido. Mas faz lógica esse mundo que a gente vive ter sido criado, e depois você tem um problema, mas você foi criado por Deus, por que existe o mal? Porque existe um grande conflito. Ok, você fechou aí um ciclo lógico sobre o mundo. O mundo foi criado perfeito, ele teve um problema, existe uma guerra celestial. Ok, fez sentido, porque o mundo parece ter sido criado, parece ter sido planejado, parece. Por que ele é ruim? Porque vem bendito de um desgraçado e resolveu zoar o barraco. Aí, esse cara veio e a gente tem essa batalha
que todo mundo enfrenta todos os dias. E a gente sente realmente que é uma batalha todos os dias sobre as suas escolhas que você quer fazer. Então, assim, até aí você fechou um ciclo lógico. O que fica fora da curva é realmente um ser que sempre existiu, que a gente não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar, que a gente não consegue explicar. A gente aceita por meio de uma palavrinha de 2 letras que tem um acento no final. Fé. Tá? Que é a parte que toda teoria precisa. Então a gente precisa de fé para acreditar nesse ser que sempre existiu, assim como as pessoas que não acreditam nele precisam ter fé em alguma outra coisa para acreditar que aquilo não é verdade. Porque explicações por explicações lógicas não existem. Bem, vamos lá, né? Alguns pensadores completamente hostis à ideia de Deus apresentam uma sugestão alternativa. Em lugar de um Deus onipotente e eterno como criador do universo, eles dizem que tudo foi criado pelo nada. Até mesmo um cientista famoso, um baita cientista famoso, né, Stephen Hawking, que atualmente ocupa a posição que um dia pertenceu a Isaac Newton, defende que o nada criou o universo. Abre aspas. Visto que existe uma lei como a gravidade, o universo pode e vai se criar do nada. Stephen Hawking e Leonard Mlodinow no O Grande Design, né, publicado pela editora Nova York Grand House em 2010, página 180. Então, embora Hawking certamente tenha muitos cálculos matemáticos complicados e profundos para descrever a sua ideia, fica a pergunta. Aqui estamos nós, há uns 400 anos, desde o início da Revolução Científica. E um dos melhores cientistas do mundo argumenta que o universo que nele há, vieram do nada, né? O erro é erro, mesmo quando proferido por um grande cientista. Então aqui nós temos uma afirmação certamente forte por parte do nosso guia de estudo aqui, afirmando que, olha, errar é errar, certo? Errar é errar. Então não importa quem fale. Então você fala assim, se você viu aquele filme, mas você fala é piegas, eu não quero ver isso aqui, talvez tenha tido muita rejeição por ser um filme claramente com fins religiosos, que é o Deus Não Está Morto. Sim, o filme em si, ele tem algumas mensagens, você vê aquela filmagem de jargão, como todo filme tem também. Todo filme tem uma linguagem clássica, algumas coisas que se repetem. Então, aquele cara que se converte no final, aquele cara que não acredita, que teve um problema, aquele cara que já abandonou a ideia de Deus, no final ele volta. Porque é um filme para, teoricamente, contar uma história feliz, né? Dar um final feliz para o personagem. O intuito é esse. Não necessariamente que isso aconteça, mas algumas pessoas acabam criticando a obra por causa disso. Mas tem algumas ideias muito interessantes ali, tem uma discussão, inclusive ele usa, se não me engano, o Stephen Hawking para falar sobre o momento em que ele fala assim que, Stephen Hawking fala assim, Deus não acredita em Deus, simplesmente Stephen Hawking é completamente contrário à ideia que possa existir Deus, talvez até por causa da sua própria condição, certo? Não consegue entender porque isso aconteceria com ele. Isso acontece com muitas pessoas. Você provavelmente sabe que quando você está num momento difícil, mais dificuldade você tem de acreditar que você possa sair dele, maior dificuldade você tem que possa existir que alguém realmente bondoso possa ser planejado ou deixado que isso acontecesse com você. Se existe alguém bom, isso não aconteceria, então o bom não existe. Cara, é interessante porque é muito humano essa mentalidade e ao mesmo tempo ela é muito idiota. Você nega que qualquer coisa no mundo boa possa existir porque aconteceu uma coisa ruim com você. Não estou dizendo que seja necessariamente o caso de muitas das pessoas que eu citei aqui, mas estou dizendo que isso é o que acontece exatamente em muitos casos com muitas pessoas. Tá? Então, é fácil, é sangue de barata? Não, é como eu falei, sangue de barata. Você aguenta? Não é todo mundo que aguenta. Estamos falando sobre Jó, por quê? Porque Jó aguentou. Porque Jó foi o cara. Jó provou que você pode aguentar. Jó provou que vale a pena aguentar. Se você acha, né, que é impossível, tinha Jesus. Mas Jesus era Deus, nessa discussão que a gente sempre tem. Jesus era meio Deus, não era? Tem gente que acha que ele veio com os poderes de Deus, que invalidaria tudo que ele fez aqui. Tem gente que acha que ele veio realmente como o segundo Adão, que isso aí tem que pegar um tempo para explicar. Mas você tem Jó, cara, que não tem nenhuma representação celestial. Ele não tem nenhum alter ego, não tem nenhuma chance. Ele era meramente um empresário, um investidor, um carinha que vivia aqui na Terra, que era bem sucedido e que passou por um monte de coisa, perdeu praticamente tudo que ele tinha.
Quem já perdeu status, quem já perdeu padrão de vida, tem que baixar seu padrão de vida, sabe o que é isso, a dificuldade de fazer isso. Quem tem um padrão de vida baixo sabe como é sofrimento todo dia. Quem tem um padrão de vida alto sabe como é ruim você voltar e você sentir que você está decaindo, decaindo e você não sabe onde você vai parar. Entendeu? É uma sensação de insegurança como se não existisse chão. Você não sabe onde você está pisando. Quando você está embaixo, você sente que você está no chão e agora você tem que batalhar para tentar subir. Quando você está em cima e começa a cair, cara, você não sabe quando você vai parar de cair. Então, Jó passou por isso. E Jó se manteve fiel. Então, cara, é muito interessante você analisar como o ser humano atua, como o ser humano pensa. A gente é tão egoísta que a gente quer invalidar Deus porque a gente está sofrendo. Então aí nós temos realmente o título da lição hoje de verdade, porque é Deus, o sofrimento humano sendo aplicados agora ali, e a gente culpando a Deus pelo sofrimento humano, a gente deixando de acreditar em Deus por causa do sofrimento humano, porque a gente quer praticamente invalidar que exista o lado mal, que exista Satanás. Quem assistiu também aquele filme, o Quarto de Guerra, né? Que, de novo, uma tradução muito mal feita de título, certo? Porque é a sala de guerra, mas eles transformaram no quarto de guerra, que nem é um quarto, é um closet no filme. Mas, então, é a sala de guerra porque são generais se preparando para uma batalha e a mulher fala assim, você está lutando contra a pessoa errada. É a mesma coisa de quando se você entende o contexto do grande conflito, você vê alguém fazendo mal, não é a pessoa que está fazendo mal, mas é o mal que influencia ela, o mal para o qual ela se entregou para ser influenciada. E você tem ali, você não tem que lutar contra a pessoa, contra a parte física da pessoa, você não tem que ir lá, por exemplo, e dar um bruto de um murro e destruir a pessoa. Estou falando que você não tem que repreender alguém que faz algo ruim, mas se alguém foi lá e matou e você sabe que você vai fazer alguma coisa fora dos contextos da lei, fora do contexto do que é necessário se fazer, do contexto que é o correto, né? Porque a gente sabe que a gente tem que respeitar as leis tanto celestes quanto as leis lei de vigor, realmente, seu país, sua constituição, o qual você tem que seguir porque você nasceu num país. Então, assim, se você não está fazendo nada que seja porque é a constituição ou porque às vezes os celestiais falam só, você tem que proceder desse jeito, todo esse bololô de escolhas que você pode fazer nesse meio, você não deve hostilizar as pessoas pelo mal que elas fizeram. Elas têm que cumprir as penas, cumprir os problemas e arcar com as consequências do que fizeram. Porém, você não precisa hostilizá-las além disso. Porque você tem que lutar e pedir que essa pessoa deixe de fazer o mal. Não que a pessoa seja eliminada, mas que ela deixe de fazer o mal. Tá bom? É uma discussão filosófica muito grande, mas que encaixa perfeitamente com o contexto cristão. Porque é bem isso que mostra. Então, recomendo esses filmes. Aliás, eu recomendaria 3 filmes aqui, não tem nada a ver com o contexto da história, mas seria o Corajosos, que tem uma mensagem muito, muito boa, principalmente para você, que assim, o seu arrimo de família, né, como você que teve que ir no exército, pegar reservista ou servir ao exército, você sabe o que é arrimo de família, então eu vou deixar quieto por isso. Eu recomendo o Quarto de Guerra, tá? Que na verdade é Sala de Guerra, pegue o título em inglês, The War Room, e tenha um contexto, por favor, entenda o que isso significa em termos militares, e depois você tem aí o Deus Não Está Morto, que tem coisas muito interessantes, tem mensagens. Você vê muito filme tosco por aí, mas esses filmes, eles têm mensagens boas, apesar de ter partes que você vai criticar, partes que você vai achar piegas, partes que você vai achar tosca. Recomendo que você assista, que muito que você tenha essa análise crítica, de analisar os pontos que, nossa cara, esse filme tocou no cerne de uma coisa, porque tem muitos outros filmes, mas estes são, para mim, obras especiais. Tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu falei demais de novo, eu falei que não ia fazer isso, mas eu fiz. Bem, me desculpe por tudo e muito obrigado pela sua paciência de me aguentar. Fizemos aqui o nosso estudo de hoje, amanhã tem mais, amanhã é quarta-feira, certo? Nossa, cara, amanhã é terça-feira, eu tô perdido no tempo. Tá bom, então me desculpe pelo erro, muito obrigado por tudo, se inscreve no canal, deixe sua joinha se puder, e muito obrigado e até amanhã.